Agora são 7 horas e 27 minutos, 7h27. E toda quinta-feira é dia de conversarmos com Maurício Moholy Valente, criador da reprogramação biológica, para falar sobre como a reprogramação enxerga alguns dos conflitos que popularmente são conhecidos como doenças. E hoje a gente fala de um que é difícil até citar os sintomas. Nós vamos falar de fibromialgia. Dor nos músculos, nas costas, no cotovelo, no abdômen, no pescoço, aguda, difusa, latejante, dor crônica, dor forte, dor que só tem à noite, dificuldade em dormir, distúrbio do sono, fadiga, sensação de cansaço, sensibilidade muscular, espasmo, formigamento, sensibilidade ao frio, aí muda o humor. Maurício, é muito abrangente a fibromialgia, mas o que a gente percebe é que cada dia mais pessoas de diversas idades são diagnosticadas com isso. Eu trabalhei com uma colega, ela era recém-formada em jornalismo, ela tinha 22 anos e ela tinha crise de fibromialgia e não vinha trabalhar. Como que a reprogramação enxerga isso e por que tanta gente está tendo fibromialgia? Bom dia, seja bem-vindo aqui ao TNews. Bom dia, Valéria, bom dia, Murilo, bom dia a todos os ouvintes da T, é um prazerzão estar aqui mais uma quinta e falando de um assunto tão interessante, né? A fibromialgia, você viu aí, ela tem uma variedade grande de sintomas, né? E alguns deles até neurológicos, né? Quando você fala em formigamento, é um sintoma muito típico neurológico. O formigamento, ele pode ser vascular, mas ele também pode ser neurológico. Então, o que a gente primeiro precisa entender é que todos os ossos do corpo têm uma membrana, Valéria, tem uma membrana de revestimento chamada periósteo. Todos os ossos do nosso corpo, com exceção dos dentes. Então, o que acontece? A fibromialgia é quando o conflito biológico, ele afeta o periósteo. Então, é um erro a gente achar que a fibromialgia é uma doença do músculo. O músculo, ele não dói com tanta intensidade quanto a gente acha. Por isso que o relato é de uma dor que não consegue nem descrever. Exatamente, é uma dor muito aguda, empontada, é uma dor muito forte. O músculo, ele não dói assim, a não ser que ele se rompe. Se ele se romper, aí a dor muscular é muito intensa. Caso contrário, que não é o caso da fibromialgia, ruptura muscular, essa é uma dor do periósteo, das membranas que envolvem o osso. E sempre começa por um determinado local e isso se espalha e vai aumentando durante todo o corpo. Então, algumas coisas a gente precisa entender. O conflito do periósteo, Valéria, são conflitos de separação. Então, olha que interessante, a fibromialgia ela é motivada por separações. E a gente percebe, ao longo das suas visitas aqui na rádio, quantas dores a gente traz por separações, né, Maurício? Muitas, como é difícil entender isso daí? Como que é difícil trazer isso para o entendimento, né? Isso mesmo. Inclusive, doenças de pele, tem muito a ver com separação. Então, o que acontece, assim, na fibromialgia? Quando eu tenho realmente uma separação muito significativa para mim, ou eu desejo uma separação, eu tenho observado na minha clínica muitos pacientes fibromiálgicos com o desejo da separação. Então, eu vou me arriscar, não sei se é o caso da sua amiga, Valéria, mas já que você deu esse exemplo, olha que interessante, né? Tudo Hoje ela não tem mais, ela casou, mora em outra cidade, não tem mais. Hoje ela não tem mais. Uhum. Essa separação, Maurício, só para te interromper rapidinho, separação de relacionamento ou qualquer tipo de separação? Normalmente envolvendo relacionamentos pessoais, né, ou interpessoais, que eu vou citar agora, por exemplo, como um trabalho. Então, imagina que eu tenho um trabalho que eu odeio, eu sofro para ir lá, eu preciso trabalhar, mas eu sofro demais para ir lá, eu não suporto as pessoas que estão lá. Então, esse desejo da separação, olha que interessante, o desejo da separação que não vem, que por algum motivo eu não posso fazer, me causa fibromialgia. Olha o que a Valéria acabou de citar. Quando ela casou, quando ela mudou de cidade e tal, essa amiga dela melhorou. Por quê? Ocorreu uma separação que, nesse caso, foi esperada por ela. Então, quando a gente fala separação, trauma de separação, não é simplesmente aquela pessoa que me abandonou e que eu amava, ou que morreu num acidente de carro brutalmente. Não, eu estou falando de um desejo de uma separação que não acontece.
como, por exemplo, um trabalho. Aí, olha que bonito isso. Quando você... Chega a ser bonito, né? Assim, eu digo o sentido biológico do corpo. Quando você tem uma fibromialgia, imagina que você está num trabalho, Murilo, que você desenvolveu fibromialgia, você mal sabe que é porque você não suporta as pessoas, a inter-relação que está no teu trabalho. Você desenvolve uma baita de uma fibromialgia. Para onde você vai? Médico. O que o médico te dá? Licença. Licença, você fica em casa. Aí melhora a dor. Aí melhora a sua dor. Então, te tira do conflito, né? Então, sempre o processo fibromiálgico, a gente tem que olhar para uma separação que aconteceu, ver se houve... Porque eu sempre começo assim, né? Quando começou a sua fibromialgia? Desde quando você tem? Ah, doutor, faz 7 anos. Então, vamos voltar 7 anos atrás e lá eu vou buscar o que houve. Houve uma separação real, uma separação brutal, alguém morreu num acidente, uma pessoa que você amava te deixou, mas eu também sou muito atento aos desejos de separação. Eu quero muito separar dali, mas por algum motivo eu não posso. Isso afeta o periósteo dos ossos, e ao afetar o periósteo, aí começam essas dores. E se prorroga a dor. Enquanto você não resolve o conflito, a dor não cessa. No caso de não poder separar, existe de não poder separar. Ou de que eu ainda não aceitei aquela separação que aconteceu. Por exemplo, que eu perdi uma pessoa querida num acidente de carro brutalmente. Enquanto eu não elaborar isso na minha cabeça, eu não ressignificar, eu não gosto muito da palavra elaborar. Enquanto a gente não ressignificar isso na nossa cabeça, a dor, a tendência dela é realmente permanecer. Até que eu tome consciência, porque se você perguntar por que as pessoas têm fibromialgia, elas não sabem. A maioria não tem sentido para ela por que ela tem fibromialgia. Então, quando você entende, como tudo na biologia, nossa, agora eu entendi, cara, minha fibromialgia veio daquela separação. A tendência do corpo é uma melhora incrível. Mas, Maurício, e se, por exemplo, a pessoa pensa em se separar, tem esse conflito de não conseguir existir, por exemplo, quer se separar do marido, mas tem questão de filho, não tem condições, enfim... E daí? Como é que faz para ela tentar entender ou essa dor realmente parar? Acho que o Murilo quer dizer assim, é possível parar de doer mesmo não conseguindo tomar? Mesmo não conseguindo separar. É possível, é possível. Você citou bem, né? A gente falou muito de trabalho, mas tem os relacionamentos que a mulher diz como ruim, e a vontade dela é se separar daquele casamento, mas por algum motivo ela não pode, ou porque o marido sustenta a parte financeira, ela não trabalha, e ela tem filhos e tal. Então, como tudo, Valéria, depende... Ela não pode ainda, ou ela ainda não conseguiu achar uma outra solução. Ela não conseguiu achar uma solução. Então, a gente fala que tudo depende da percepção, né, da pessoa. Porque como a reprogramação, ela não fica só na biologia, se a gente pega uma mulher dessa, que tem a dificuldade de separar, que diz que não pode separar, tal, tudo, o que nós fazemos, Valéria? A gente ressignifica o casamento. Por que você está com esse homem? Aí já entra um outro assunto, entendeu? Dentro da fibromialgia. Por que você atraiu esse homem para você? O que esse homem... É como se os ouvintes que estão agora, às vezes, se identificou no trabalho, se identificou na relação, ele fosse buscar alguma coisa boa nisso. Vou fazer uma listinha de o que é bom nessa relação, o que é bom nesse trabalho. Isso, além disso, isso é bem da PNL, né? Achar alguma coisa de valor para ressignificar naquilo, uma âncora positiva. Mas eu estou falando também da parte sistêmico-familiar. Então, assim, por que eu estou com esse homem? O que esse homem me incomoda? Ele me incomoda, às vezes a mulher fala assim, ele me incomoda, eu desejo essa separação porque ele não me olha, ele não me dá atenção. Ele nunca me dá atenção. É jogo de futebol, é os amigos, ele nunca me dá atenção. Aí eu digo assim, bom, quem não te dava atenção? Aí você descobre que era o pai. O pai dela não dava atenção. Então, ela atraiu um sistema parecido com o que ela teve em casa. E aí você entra numa ressignificação mais profunda. Mas vejam, o objetivo é melhorar ela da fibromialgia. Mas eu não fico só na parte biológica. A reprogramação nunca fica só na parte biológica. Nós olhamos para a união das coisas, um tratamento integral do ser humano. O ser humano não é feito de partes. Ele tem a biologia, que é lindo, corporal, mas ele também tem a biologia familiar. Ele também tem a linguagem de comunicação do cérebro dele. Se eu não prestar atenção em todos esses detalhes, eu não consigo evoluir, Valéria. E é uma doença complexa, né, Maurício? Porque ele tem a dor no sono, tem problema no aparelho gastrointestinal, no corpo, nos músculos, o sensorial que você falou, alteração de humor, na cognição. E, além de tudo, tem a dor de cabeça, tem o formigamento nos pés, a irritabilidade. A Marta, ela é de Corbélia, e ela disse assim que o problema é que não deixa nenhuma marca, não causa qualquer tipo de deformidade, não tem alteração em nada, só que a dor é muito cruel. E daí é difícil você explicar. Ela falou, por exemplo,
no trabalho, em casa, que você não está conseguindo fazer nada, porque você tem uma dor que não aparece em lugar nenhum. Perfeito. Não tem uma mancha, não tem nada. Perfeito, essa dor é do periósteo, não é uma dor muscular. Dor muscular a gente sabe, quando você faz uma academia, às vezes você volta com uma dorzinha muscular. Você toca, você não aguenta. Essa da fibromialgia é do periósteo, é uma dor mesmo que quer te tirar do conflito, ela quer te arrancar, ela quer te jogar numa cama. Se você obedecer uma fibromialgia, você vai para a cama, porque você não tem disposição de fazer nada. E o que o corpo biológico quer é fazer isso. Já que você não toma nenhuma providência para resolver, ressignificando o teu conflito, o corpo ele quer te tirar do conflito. É biológico, é um sistema bem arcaico porque é conduzido pelo cérebro reptiliano. Então, esse olhar que a gente tem que ter para entender o conflito e buscar as correlações sistêmicas, o porquê que eu estou atraindo aquilo para mim. Por exemplo, eu estou com um trabalho puta chato, que eu não gosto, eu não suporto o meu trabalho. Mas por que você atraiu isso? Tudo isso tem que fazer parte da terapia, porque senão você larga esse trabalho e você arruma outro, igual. E aí vem a fibromialgia de novo, né? A fibromialgia é um programa biológico de sobrevivência, ela não é uma doença, pessoal. O que acontece é que a gente não entende ela. Então, ter aquelas dores, e aí vem o efeito bola de neve que a gente fala, né? E na França a gente usa como conflito de ferrolho, aquele conflito que vai e volta, né? Do fuzil de ferrolho, recebeu esse nome. O que acontece com isso? Cara, você imagina uma pessoa que está com fibromialgia. Ela tem o conflito que é o desejo de separação, por exemplo, do casamento dela, vamos falar assim. Aí ela começa com essas dores. Imagina como fica o emocional dessa pessoa. Ela se sente péssima, ela se sente desvalorizada, ela se sente impotente, aí já pega a tireoide. E atrás da tireoide nós temos 4 glândulas, 4 pontinhos de glândula chamada paratireoide. A paratireoide controla o cálcio dos nossos músculos, a dor piora. Então vai virando uma bola de neve porque a pessoa não entende o seu corpo. Não entende o seu corpo e o que a maioria das pessoas fazem, não tem ação. A Leia, ela é de São José dos Campos e ela está assistindo a gente. Como fazer para mudar? Pode ser feito inicialmente? Inicialmente é tomar consciência, Leia. Agora que você aprendeu que fibromialgia, ou já aconteceu um conflito forte de separação, seja por morte, acidente, seja brutal porque eu perdi uma pessoa que eu amava muito, ou um desejo de separação, você tem que olhar para a tua vida e ver o que está acontecendo, aonde eu desejo me separar, quando começaram essas dores. A primeira coisa é a tomada de consciência. A partir da tomada de consciência, é tentar ressignificar esse processo. Igual a Valéria falou, o que houve de positivo nisso tudo? Né? É claro que uma mãe que perde um filho e desenvolve fibromialgia, ela nunca vai conseguir sozinha entender o que foi de positivo nisso tudo. Mas, às vezes, até a perda de um filho tem uma explicação sistêmica. Tem uma explicação sistêmica. Tem um motivo, né? Tem um não motivo. É castigo, né? Tem um motivo. Uma vez eu tratei um casal que me marcou muito, eu vou resumir a história. Eles tinham perdido o primeiro filho deles num acidente por afogamento. Aí, entrevistando o casal, a mulher não sabia, mas o marido já tinha engravidado uma outra garota. Correto? Atrás, no passado. Lá atrás. E ele mandou tirar o bebê. Então, foi um aborto voluntário, o que não deixa de ser um assassinato, correto? Certo. Quando você faz isso. Então, a gente fala assim na terapia sistêmica, sempre o universo compensa. Aí, ou seja, esse cara tirou um primeiro filho dele, né? Matou um primeiro filho dele, abortando, como se o universo cobrasse mais tarde. É a lei da causa e do efeito. Então, nós tiramos de você o seu primeiro filho agora. Aí vocês poderiam falar assim, pô, uma mulher não tem nada a ver, foi o cara. Mas é que tá, Valéria, se aconteceu no sistema familiar do cara, é porque também tem no dela. Se ela não tivesse nada a ver, ela não estava com ele. Se ela não tivesse nada a ver, ela estaria com outra pessoa, exatamente. Maurício, que delícia conversar. Obrigado pela sua visita aqui. Eu só quero esclarecer, para quem ligou o rádio agora, às vezes pega na metade do caminho, todas as quintas a gente fala sobre o olhar da reprogramação biológica a respeito de situações. É uma mudança de paradigma, é difícil muitas vezes para você mudar de opinião, mas se você tiver interesse, você pode curtir a página da Valente Cursos, facebook.com/Valente Cursos, que aí você vai ter o acompanhamento de outras entrevistas, de outras explicações do assunto e até de palestras que acontecem normalmente lá na Valente Cursos, para você que quer mudar ou quer ter outras visões até para formar o seu próprio conteúdo, se informar. Se você quiser deixar o contato da Valente, Maurício, para que as pessoas entrem em contato para marcar consulta ou para mesmo se informar sobre o curso de reprogramação. Obrigado, Valéria. Na Valente lá, pessoal, nós temos o fixo 30 38 8800
e o celular lá, que é o 459-9119-2050. A Valente, nós vamos ter curso de reprogramação biológica, turma fechando em São Paulo, capital, com meu amigo Everton, tá? No último final de semana, agora, se eu não me engano, 29 de setembro, já vai ter a 8ª turma em São Paulo. Nós temos ciclos de palestras, acompanhe no site, que é valentecursos.com.br. E também tem o curso de reprogramação online, viu, pessoal? Um curso bem acessível financeiramente. Se vocês tiverem interesse, lá na valentecursos.com.br também tem.